Mas eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo, que é o papo, não vamos polarizar assuntos, a ideia é que não é para você ficar pensando: "Ai meu Deus, mais uma vez que eu vou ter que pensar sobre política no lugar de É, tá caos de dando Brasília notícia desse do dia, momento, né. notícia do dia", não é isso. A gente quer muito falar de negócio, de empreendedorismo, de como o governo se relaciona com esse assunto, e aí não dá para fugir dessa DNA Matarazzo. Eu acho que gostaria muito de fazer essa reverência aí a essa história de empreendedorismo que vocês trazem na família e como Hydra, pra gente a resiliência é do fazer, né, honrar o trabalho, quem faz. É. Queria muito contar um pouco essa história pra quem talvez não conheça. Dá pra ficar aqui uns 3 meses gravando, eu Dá, sei, mas a gente pode fazer alguns highlights que você acha importante para os sem dúvida. empreendedores. Bom, eu tenho muito orgulho da origem da minha família e posso te dizer que a história dela e a história dos meus antepassados, os exemplos, os modelos que eles deixaram me serviu muito, tanto no setor privado como também no setor público. Sim. E você falou uma palavra aí que é chave nisso tudo, resiliência. Acho que resiliência, determinação, humildade é um traço comum em todas as pessoas que tiveram sucesso, seja na vida pública ou na vida privada. A história da minha família é mais uma história e que simboliza muito a história dos imigrantes que construíram esse país e Sim. principalmente o estado de São Paulo. Meu bisavô e o irmão dele, o Francesco Matarazzo, meu tio bisavô, e o irmão André Matarazzo, meu bisavô, vieram em 1881. Veio primeiro, eles moravam na Itália, em Castellabate, uma família que estava bem. Ele estava fazendo faculdade de engenharia, inclusive, o Francesco. O pai deles morreu, a Itália passava por um período muito difícil, a Europa toda. E ele, como chefe da família, o Francesco mais velho dos irmãos, recebeu uma carta de um amigo dele de Castellabate, que chamava-se, se não me engano, Fernando Grandino, que estava morando em Sorocaba, aqui no Brasil, e Isso. dizendo o seguinte: Francesco, para um homem do seu temperamento, eu estou aqui no Brasil, esse é um país que combina com tudo que você sonha, com tudo que você quer. Acho que valeria a pena você começar um trabalho ou se estabelecer aqui, enfim, alguma coisa assim. Morava em Sorocaba, que era a cidade mais importante aqui. E o Francesco Matarazzo fez uma reunião com os irmãos, com a mãe, e decidiu vir. Então, eles juntaram economias, ele resolveu trazer para cá secos e molhados, então, fizeram uma carga de secos e molhados e embarcou ele sozinho primeiro para aqui, deixou a mulher, também já estava casado, para o Brasil. Atracou no Rio de Janeiro, desembarcou a mercadoria dele na barcaça que faria o transbordo para o porto, quando, nesse transbordo, a barcaça afundou. Ele Caramba. perdeu toda a mercadoria Já começou que ele assim? tinha no bolso. Então, aí mostra o seguinte: todo mundo se deprimiria. Ele não desistiu, não se deprimiu, fez as contas com o que ele tinha de dinheiro no bolso, como é que ele ia viver, chegou no país sem nada, falou com o Grandino o que aconteceu, e o Grandino falou para ele: não, venha para cá e fique na minha casa. Então, ele se mandou para São Paulo, Sorocaba, e se hospedou na casa do Grandino. Grandino veio a ser o melhor e maior amigo dele por toda a vida dele, e morreu antes que o Francesco Matarazzo, mas até os últimos dias do Francesco, e todos os discursos que ele fazia, ele agradecia ao Grandino, e a quem ele se referia como meu melhor amigo, a quem eu devo muito do que eu fiz. Então, ficou lá, aí mandou vir a mulher e o irmão, André, que era o segundo dele, que era muito bom em contabilidade, etc. E começou a comercializar com porcos. No fundo, ele fazia um Ah, começou comércio. Ele com comprava porcos, saía com uma mula pelo interior, comprava os porcos a prazo, ia comprando, depois ia pegando, abatia, e ele tinha percebido que toda a banha consumida no Brasil para comida, não Sim. tinha margarina nem óleo de soja, e a né? banha era para A guardar banha também, era para para guardar comida e para Sim. cozinhar. Então, ele parou e começou a comercializar a banha. Depois de um tempo, ele viu que a banha que vinha dos Estados Unidos, 100% vinha de lá, vinha em tonéis, né, em barricas de, acho que 200 litros. Ele achou que era melhor fazer em quantidades menores, então ele passou a enlatar a banha, como ele já tinha visto, em latas de 5 galões. Isso foi a origem, inclusive, da Metalúrgica Matarazzo, fábrica de embalagens metálicas. Ele começou a fazer com o André, irmão dele,
lá em Sorocaba. Foi crescendo nisso. Ele, depois de alguns anos, acho que o Brasil quase ficou autossuficiente em Em banha. banha. Ele passou a ser um grande E por que a gente não produtor de banha. fazia aqui, você sabe? Assim, Não tinha nada no Brasil. tinha Nós estamos nada, falando né? 1881. Era Era mato. Império razão. mato, alguns portugueses que vieram para cá para levar embora o que desse, e outros para se estabelecer aqui. E os imigrantes que estavam começando a chegar, mas tinha ainda mão de obra escrava. Tanto que nesse ponto, o Francesco, ele fala em alguns escritos dele, todo mundo fala que eu sou muito inteligente. Eu até sou. Mas tem que levar em conta as vantagens comparativas dos europeus com quem estava aqui. Isso eu ouvi muito quando eu fui embaixador em Roma. Sim. Eu lembro quando eu estava, às vezes, olhando a Piazza Navona, da sacada da embaixada. Que é linda aquele É prédio. lindo, mas eu pensava o seguinte, quando Inocêncio X, o Papa Inocêncio X, estava naquela sacada, olhando a Piazza Navona, que ele fazia jogos náuticos, ele fechava a praça, deixava a água subir. Então, quando o Inocêncio X estava lá observando esses jogos náuticos, Cabral estava chegando no Brasil. É uma diferença milenar de desenvolvimento, né? Então, enfim, ele começou a fazer isso, depois ele foi crescendo, começou a fazer importação também, fazia importação também da banha e dividia em partes menores para vender. Então, ele ganhava dinheiro com comércio e com industrialização. Depois da banha, começou a importar também trigo. E foi quando ele aí já, vamos dizer, passado alguns anos, ele decidiu que ia ficar grande. Então, ele falou com o irmão dele, André, olha, você vai fechando as coisas nossas aqui em Sorocaba, que nós vamos mudar para São Paulo. São Paulo ainda não era, mas porque ele queria fazer o primeiro moinho de trigo. Ele já importava trigo. Da Argentina, eu suponho. Da Argentina. Eu acho que tem mais foto na internet, se buscar aí os moinhos do Matarazzo. Porque o moinho está em pé até hoje, o moinho é tombado, né? O moinho Matarazzo é uma beleza, na rua Monsenhor Andrade. É uma casa cultural, né? Eu já fui Não, está abandonado, porque foi comprado pelo chinês Lau, foi prendido pela justiça uma terrível. época. Não sabia. Um dia eu sonho ainda em fazer um mercadão lá para a zona cerealista. Mas então, nesse final do século XIX, ele aí conversa com os ingleses, Bank of America, e americanos, Lloyds e Bank of America, ingleses e americanos, e financia o moinho, o primeiro moinho de grande porte. Foi a primeira fábrica de grande porte da América Latina, que ele inaugura em 1900, com 600 operários já. Então, o que a gente diz é o seguinte, não foi fácil chegar nisso, assim, contando hoje, é muito bonito, mas temos que lembrar, quer dizer, era lombo de burro, ir para o interior, agora ele tinha era uma coisa, a credibilidade dele, a credibilidade que permitiu que ele conseguisse os financiamentos, pela habilidade que ele tinha no comércio, todo mundo já tinha visto, pelas importações que fazia, e daí para frente, do moinho, ele começou a industrializar aí a farinha, depois da farinha começou a fazer as massas, aí começou também a fazer a sacaria para ensacar a farinha, já que comprava a fibra de algodão para fazer a sacaria, o caroço ele começou a esmagar e fazer óleo. Ele foi cuidando da cadeia de produção. Exatamente, a primeira... Verticalizando a produção deles, é o termo que a turma usa hoje. Palavra. A primeira prensa de óleo, de esmagamento de óleo do Brasil, ele fez, que era igual que ele tinha na Europa, ele está lá no Museu de Sorocaba. Legal. E a primeiro tacho de banha, que a mulher dele ajudava muito, a tia Filomena, também essa está com a Matarazzo ainda, o primeiro tacho de cobre, né, onde derretia a banha. E aí ele começou, vamos dizer, a empreender aqui com muita coragem, obviamente um país complexo, né, mas sempre com muita coragem, com muita visão. Tem que lembrar que ele tinha ainda um agravante, o preconceito que os brasileiros tinham com esses imigrantes, que achavam eles uns carcamanos. Então, todo mundo diz até que ele tentou, quando já muito rico, mudar para São Paulo e comprar casa nos Campos Elíseos, que ele não conseguiu. Por isso ele comprou na Avenida Paulista. Mesmo? E aí todos os industriais, que eram os imigrantes italianos, acabaram indo para virou Paulista. Virou a Paulista. Que tinha vista de alto de morro, etc. Então, é uma história, vamos dizer, de muita... E esse irmão dele, o André,
Até o fim da vida, ambos ficaram juntos. O que é muito interessante, eu sempre digo, nunca disputaram os irmãos. O André sempre ficou na posição de número 2, vamos dizer, de conselheiro e retaguarda, homem dos livros, que fazia as contas, etc. O grande empreendedor, sem dúvida, e líder da família, era o Francesco Matarazzo. Esse é um pouco assim um resumo da história. Quando ele morreu, diz a lenda que ele deixou, foram mais de 300 fábricas que ficaram. E realmente, você olhando os complexos industriais, quando você olha o complexo industrial de Jaguariaíva, no Paraná, o tamanho que era o frigorífico Matarazzo e outras unidades que tinham lá. Por que ele fez lá? Porque ele via que o mercado de suínos que ele conhecia era no Paraná, ele achava a terra boa, tinha o rio e ferrovia perto. Então, ele fez todo o complexo em Jaguariaíva, um complexo gigantesco lá. E assim foi fazendo, quer dizer, Matarazzo, na mão do Francesco, entrou desde navegação de cabotagens, Salinas, lá no Rio Grande do Norte, e uma série de atividades, verticalizando muito. Esse foi um dos problemas depois no longo prazo. A alavancagem da característica.